bem-vindos a mais um vlog de leitura, ainda de férias. Mais uma vez, quando o vídeo sair, onde é que já vão as férias, não é? Mas ainda aqui a começarmos o vídeo em férias, mas provavelmente será a última gravação aqui, porque amanhã eu já vou para Lisboa e então não vos devo falar antes de ir para Lisboa, não devo falar convosco de manhã, não me parece. E como já viram no título, eu estou assim um bocado descabelada porque eu quis falar aqui convosco antes de ir tomar banho e isso tudo, e preparar-me para o jantar. E provavelmente também irei ler aqui um bocado mais antes do jantar, mas quis falar já convosco sobre o que eu achei até ao momento do livro A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, que foi um livro gentilmente cedido pela Porta Editora, a quem eu agradeço muito. E esta é uma nova edição, é uma edição especial, porque faz 40 anos que A Casa dos Espíritos que o livro A Casa dos Espíritos foi lançado. E para comemorar esses 40 anos saiu agora então esta edição especial. E eu estou ainda no início, eu li umas 50 e tal páginas hoje. E vou a meio do segundo capítulo. A meio não, já quase a chegar ao terceiro capítulo. Mas isto são capítulos muito longos. Que é uma coisa que eu não gosto assim muito nos livros. Mas eu vou tentar manter-me sempre aqui para não desferir a vista aqui com a luz. Como eu estava a dizer, os capítulos são um bocado longos. Que é algo que eu não gosto assim muito nos livros. Mas uma coisa que eu estou a achar, que eu estou a gostar bastante, que tal como gostei quando li o Violeta foi o primeiro livro da autora que eu li e adorei. E aqui a leitura, a escrita da autora continua não, era, porque este livro saiu há 40 anos, já era muito, muito boa. Não vejo assim uma grande diferença entre este livro que foi escrito há 40 anos e o Violeta, agora, que foi escrito agora, foi escrito durante a pandemia. A escrita da autora parece-me que se manteve e estou a gostar também muito aqui da escrita da autora neste livro, que era um bocado um receio que eu tinha, como eu tinha gostado muito do Violeta, mas como há aqui um espaço de 40 anos entre os dois livros, a escrita antigamente da autora poderia ser um bocado diferente, mas não estou a achar isso. Então, o que é que temos até o momento? Temos aqui que o livro começou a contar a história da Rosa, da vida da Rosa, que eu penso que é esta rapariga que está aqui na capa, com o cabelo verde, pelas informações que temos, esta é a Rosa. Só que acontece algo com a Rosa, logo neste primeiro capítulo, que não sei como que acontece logo no primeiro capítulo, qual é que é o fundamento para depois aqui no resto destas 400 páginas ainda estar tão vincado a Rosa para ser a capa. E está a ter alguma razão qualquer que eu irei descobrir. Porque ao sabermos a história da Rosa, conhecemos a Clara também, que é uma rapariga que tem alguns poderes, consegue adivinhar as coisas, consegue saber quando é que vão acontecer sismos e mortes e desgraças e isso tudo. Mas conhecemos aqui a Rosa e a Clara, que são irmãs, e a família delas as duas, para podermos conhecer então o Esteban. E pelo que eu percebi é a história dele, pelo que está aqui na sinopse, Esteban Trueba, é a história dele então que vamos acompanhar. Depois dele ter conhecido a Rosa e do que aconteceu à Rosa,
vamos acompanhar aqui a vida do Esteban. Mas eu acho que irá ainda aqui haver alguma ligação à Rosa, para ela estar na capa, e à Clara, que era uma miúda, quando aqui no início do livro, eu acho que os caminhos da Clara e do Esteban ainda se vão encontrar novamente. Porque o Esteban era noivo da Rosa, mas com o que aconteceu, ele decide então decidir ir para o campo. Ele tem a família dele tem uma propriedade no campo que está abandonada, então ele decide ir para essa propriedade e revirou aquilo tudo, modificou tudo, arranjou tudo e deu trabalho a todas as pessoas ali que viviam à volta da casa deles. E isto é muito início, realmente. São 400 páginas, eu li 50, por isso é muito início. Mas acho que vamos então acompanhar aqui a vida do Esteban e da família que ele terá criado. E estou com grandes expectativas para este livro. Estamos aqui mais um dia com A Casa dos Espíritos. Eu ontem acabei por não vir aqui falar convosco, porque ontem eu regressei a Lisboa, ainda li um bocado, mas depois já não vim falar convosco porque estava muito cansada da viagem e pensei que não valia a pena vir falar um bocado mais convosco, mas vim hoje. Eu estou a chegar ao capítulo 5. Por incrível que pareça, falta-me uma página para chegar ao capítulo 5, mas eu parei aqui e fico aqui parado. E o que é que eu tenho para vos dizer entretanto? Eu falei que estava a gostar muito da leitura e continuo a gostar muito, mas tem aqui certas partes, entretanto, que me fazem alguma confusão ao ler, vou-vos confessar. Que é aqui no o Esteban, não sei, que, como eu vos disse, ele foi para o campo, para a casa que era da família dele no campo, e foi revitalizar aquilo tudo que estava ao abandono, e ele conseguiu renovar tudo, conseguiu ter animais, ter terra plantada, ter tudo, e fazer muito dinheiro com aquela terra. Só que ele foi para o campo e não tinha mulher, então ele, sendo o patrão, começa a aproveitar-se e a violar as várias raparigas e mulheres ali da aldeia, as que trabalhavam para ele, mesmo as que não trabalhavam para ele. E essas partes são um bocado violentas de se ler. E depois tem outras partes também com os animais e isso assim, e para mim isso não é algo que eu gosto de ler sobre isso, por isso. E fez com que o Esteban, que era uma personagem que eu até estava a gostar dele, da história dele com a Rosa e o que ele estava a fazer para poder vir a casar com a Rosa, mas com estas coisas todas, no que ele se tornou, ao ser o patrão daquela casa e daquela zona envolvente, a pessoa em que ele se tornou, eu já não gosto assim tanto deste personagem. Entretanto, tivemos também aqui um avanço de uns anos na história, cerca de 9 anos na história, e como eu disse, realmente há aqui o Esteban volta a encontrar-se com a Clara, que era a irmã da Rosa, e eles voltam a encontrar-se. Eu não posso revelar muito, não vos quero revelar muito mesmo para não dar spoiler, mas a Clara, como eu disse, eu acho que vos disse isto, tinha algumas visões e
umas premonições de coisas que iriam acontecer, então ela já sabia que se iria reencontrar com o Esteban e aceitou isso na vida dela. Pronto, e eu não vos posso revelar mesmo muito mais do que isto, só que realmente essas partes do Esteban e do ele aproveitar-se das mulheres e certas coisas, não gostei muito de ler sobre isso. Olá a todos, eu já não falo aqui convosco há alguns dias, acho eu, aqui sobre a Casa dos Espíritos. Mas eu queria dizer outra coisa antes, mas tenho também aqui muito pouco tempo por causa do espaço de armazenamento, tenho pouquinho tempo e eu vou tentar dizer tudo o que eu quero dizer. Primeiro, ontem estive na Feira do Livro com a Dora, conheci a Dora, conheci a Maria João Covas, conheci a Isa, que eu não acabei por dizer à Isa, mas eu vi eu devo ter visto os vídeos todos dela, eu descobri o canal dela mais ou menos quando ela decidiu parar, mas eu vi praticamente os vídeos todos dela. Foi dela e da Neuza, que entretanto fizeram pausas, mas eu descobri-as no momento em que elas estavam a parar, e então acabei por ver os vídeos todos praticamente para trás. Agradecer à Maria João Covas pela boleia que me deu, mais uma vez agradecer, muito obrigada, e gostei muito de as conhecer a Dora, de conhecer o Guilherme do canal Um Rapaz que Lê, mas se estiverem aqui a ver o vídeo, eu gostei muito de estar convosco, de vos conhecer, confesso que ia um bocado assim com vergonha ao início de ir falar convosco, mas rapidamente isso passou e gostei muito de vos conhecer e espero que nos encontremos mais vezes. Mais coisas. Ai, tá muito calor hoje. É o primeiro dia, acho eu que é o primeiro dia, segundo dia da tempestade de Daniel. Hoje é segunda-feira. E apesar de estar o vento, uma ventania e teve chuva de manhã, mas está muito calor. E eu até cheguei a casa e eu queria gravar aqui para vocês, mas estive à espera um bocado para ver se passava o calor, mas não passou. Então, a Casa dos Espíritos. Eu acho que já não falo aqui há algum tempo convosco. Eu fiz uma pausa nele para ler o livro O Presidente Desapareceu. Então eu parei aqui este. Mas eu acabei por desistir de O Presidente Desapareceu e voltei aqui à Casa dos Espíritos. Já li mais um bocado. Li, penso que desde a última vez que falámos, mais um capítulo. Os capítulos são muito grandes. E um capítulo e meio. E eu estou a gostar bastante aqui da história da Clara. Principalmente da Clara e da Blanca, a filha da Clara. Como podem ver, eu já li tanto, mas ainda estou a meio do livro. Ainda há de acontecer aqui tanta coisa nesta família, tanta coisa com a Clara, tanta coisa com o Esteban, tanta coisa com a Blanca e com os irmãos dela. Aqui a Casa dos Espíritos já aconteceu uma coisa referente a espíritos. Não sei se virá aí algo mais. E eu estou a ficar mesmo com pouco espaço. Por isso eu volto a falar convosco amanhã, ou depois de amanhã, talvez, não sei. Porque amanhã, quase certeza amanhã. Olá outra vez. Eu sei que a última vez que falei convosco eu disse que voltava no dia a seguir, mas não voltei. Eu acho que falei convosco na segunda ou na terça-feira e hoje é sexta-feira. Mas eu vou avisar-vos que a partir de agora eu tenho tentado evitar dizer algumas coisas quando falo aqui convosco para não dar spoilers, mas a partir de agora vai ser muito difícil eu conseguir falar e dar uma opinião sobre o livro sem dar spoilers. Porque se eu não disser, se eu não vou conseguir falar do que eu quero falar sem dar alguns spoilers. Por isso, daqui para a frente este vídeo já sabem que
porque provavelmente eu ainda não terminei o livro, por isso, mas provavelmente as próximas vezes que falar convosco também vou referir coisas que podem ser consideradas spoilers. Então, daqui para a frente estão por vossa conta e risco. Se não se importam de ter spoilers ou se já leram o livro, podem continuar. Se não querem ter spoilers, é melhor parar por aqui. Porque eu até tenho aqui uma cábulazinha de coisas que eu queria falar convosco. Porque se eu não escrevesse, eu iria me esquecer daqui de várias coisas. Uma delas é que, primeiro, eu já percebi porque é que está aqui outra vez esta mulher com o cabelo verde. Que eu disse-vos que era Rosa que tinha o cabelo verde, mas acontece algo à Rosa que logo, penso que no primeiro capítulo, segundo talvez, mas acho que logo no primeiro, e que eu cheguei a dizer, não percebia, tendo acontecido isso à Rosa, porque é que ela estava aqui na capa. Ainda deveria de acontecer algo mais. Não é com a Rosa, é outra personagem que entra na história e que tem também assim o cabelo verde. Eu já vejo se falo um bocado mais sobre ela ou não, mas então já percebi aqui o porquê de estar aqui esta mulher de cabelo verde, esta rapariga de cabelo verde, e que no momento em que eu estou está a tornar-se uma das personagens principais da história. Outra coisa que eu ainda não tinha referido, acho eu, nos outros dias, foi que eu adoro o sentido do humor neste livro. Há aqui partes muito pesadas, muito difíceis, mas também há muito sentido de humor. E isso eu estou a ver que é algo da escrita da Isabel Allende, porque já na Violeta também era uma história de vida, por isso uma história com algumas partes dramáticas, mas também com muito sentido de humor. Agora, outras coisas que eu vou falar que então serão spoilers. Porque eu expliquei-vos que existia aqui o Esteban e existia a Clara. Eu não sei se perceberam, mas se calhar perceberam, mas o Esteban e a Clara acabaram por se casar. Já antes, quando eu falei aqui, mas eu tentei não dizer que eles iriam ser um casal, mas eles... mas chegando a este ponto em que eu tenho que falar, vou ter que dizer. Eles são um casal, eles casaram-se, tiveram filhos, há ali muita coisa com a filha deles, e acabam por ter uma neta também, que é a Alba. E eu vou acabar por dizer que a Alba é então, penso eu que é então esta rapariga de cabelos verdes que está na capa, porque ela nasce exatamente com o cabelo verde como a tia tinha, e está neste momento a tornar-se uma personagem principal. Há aqui uma parte da história em que há um momento em que parece que vai acontecer algo de grave com a Alba. Há aqui uma possível violação, há aqui um possível... uma pessoa que poderá tentar matá-la, e eu estava a ler essa parte e estava-me a fazer muita confusão e não queria que a história fosse por aí, e felizmente não foi. Felizmente, principalmente porque a Isabel Allende diz as coisas muito ao pormenor, e era uma cena que eu não queria ler ao pormenor, e principalmente por quem iria fazer isso também, sendo que seria sempre uma cena muito pesada, mas toda a história que está por trás dessas personagens, mas felizmente a história não foi por aí. Mas este livro tem as partes que são pesadas, são mesmo pesadas. E como eu vos falei anteriormente, o Esteban é um homem muito agressivo, violento, não consegue controlar a ira dele. Mas há aqui um momento da história em que a Clara acaba por morrer, e aí nessa parte nós vemos uma humanização do Esteban,
ao vermos o que ele sofre com a morte da Clara e o cuidado que tem com ela, com o tratar dela depois de morta para o funeral e os cuidados que tem. E nessa parte, uma pessoa má não fica boazinha de repente, mas também tem os seus momentos em que se vai abaixo, em que consegue mostrar amor por outras pessoas. E neste momento o Esteban, toda essa descrição do que ele faz e de como ele se sente com a morte da Clara, acaba por o humanizar mais, porque o casamento do Esteban e da Clara tem alguns momentos que não são muito bons. Tem um momento principal em que ele acaba por fazer algo muito grave e a partir daí o casamento deles muda para sempre, mas depois no fim há este cuidado. Então, a opinião final aqui do livro, que já terminei. Eu estive já a editar o que eu tinha gravado do vlog até agora e eu sei que o vlog está muito grande e se chegaram até aqui, parabéns, são uns valentes, porque ele está mesmo muito, muito, muito grande. Eu vou tentar ainda cortar ali mais umas coisinhas e ver se eu me repito em algumas coisas e tentar cortar, porque está bastante grande. Mas queria então agora só vir aqui rapidamente, já sem acrescentar muito mais, porque penso que já disse bastantes coisas durante os outros dias. Então aqui o final. Estas últimas 100 páginas que eu li, que era o que me faltava desde a última vez que falámos, já teve aqui muita parte política e de revoltas militares e isso tudo. E eu acho que tornou aqui o final um bocado mais maçador e se calhar tinha aqui algumas coisas que não eram necessárias. Se calhar estas últimas 100 páginas podiam ter aqui sido reduzidas, mas também percebo que tinha que haver uma conclusão. E nestas últimas 100 páginas acontece algo com a Alba, algo muito forte, muito pesado. Algo que eu pensava que já não ia acontecer, mas que infelizmente aconteceu aqui nestas últimas páginas e em que ela passou por muito sofrimento. Mas depois toda a cena envolvendo tudo tornou o livro um bocado mais maçador, não tenho outra palavra. Mas a opinião final, gostei bastante. Não gostei tanto como a Violeta ficou mesmo aqui um favorito, um preferido. Também este livro foi escrito há 40 anos, a Violeta é mais recente. Como já tinha dito antes, não notei muita diferença na escrita, nesta diferença de 40 anos, não notei muita diferença na escrita, e o que fez com que eu gostasse muito deste livro. E quero agradecer, eu não sei, não tenho a certeza se já disse em alguma das outras partes, quero agradecer à Porta Editora por me ter cedido este livro e certamente que a folhinha onde eu tinha alguns apontamentos no outro dia, em que eu disse que tinha escrito algumas coisas que queria falar convosco para não me esquecer, deixei aqui a folhinha. Vou ler certamente mais livros da Isabel Allende, já estive a ver algumas sinopses, alguns títulos e com certeza que irei ler. Espero que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo. Tchau!